Olá pessoal, eu sou o Frank Thaís, canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo na plataforma do YouTube. Eu estava com vontade de voltar, eu estava com saudade de falar de Karl Marx. Eu vou falar um pouco da vida de Karl Marx, né, de algumas obras dele, o que significa e a importância de cada uma delas, tá? Primeiro, Karl Marx, ele é de uma família judaica, né? Nasceu em 1818 em Trier, na atual Alemanha, né? O pai dele, por exemplo, teve que se converter ao cristianismo, porque a religião alemã era a religião luterana e não permitia que judeu trabalhasse dentro do Estado se não fosse convertido, né? E aí ele passa a se afastar da religião, né? A obra de formação, Marx vai se formar em filosofia na Universidade de Berlim. A tese de doutorado dele é a diferença da natureza entre Demócrito e Epicuro, o doutorado dele. Quando ele se formou, esperava-se que ele assumiria uma cadeira na universidade, mas ele estava tão acima da média, né? E Bruno Bauer, por exemplo, né, tinha medo de não conseguir controlar a genialidade de Karl Marx, tá? Então ele nunca teve espaço dentro da universidade, né? E ele vai começar uma guerra na Gazeta Renana em 1841 com vários artigos contra a burguesia a respeito do roubo da madeira. A burguesia vai querer cobrar folhas caídas no chão, madeira do camponês, e Marx acha que isso é um roubo, tá? Dessa série de contestações vai sair esse livro, Despossuídos. Esse livro muda a vida dele para sempre. Por quê? Ele vai ter a Gazeta Renana fechada, vai ser expulso da Alemanha, vai perder a cidadania, vai para a França, vai para Bruxelas e vai morrer sem cidadania, né, muito tempo depois na Inglaterra, tá? Então, da onde vem as ideias, né? Ele vai contestar quem primeiro? Hobbes, os contratualistas, Thomas Hobbes dizia que o Estado deveria ser absolutista, porque no Leviatã ele escreve que o homem é lobo do próprio homem, né? Já John Locke diz que o Estado deveria ser não interventor liberal, né? John Locke é um dos pais do liberalismo, inclusive ele defendia o direito da comercialização de escravos sobre a liberdade econômica. Ele era dono de uma loja de uma venda de escravos, tá? E Rousseau dizia que o Estado deveria ser fundado para o bem coletivo, né? O Locke individual e o Rousseau coletivo, né? O Marx vai criticar os três, né, mas vai dar razão a uma argumentação, assim como Adam Smith, de Rousseau, né, que toda vez que o homem cerca uma terra, cria uma propriedade privada e isso é um roubo, né? Marx vai dizer isso também e o próprio Adam Smith vai colaborar com isso, tá? Ele vai lançar, né, os primeiros livros importantes, né? Primeiro ele vai dizer que o Estado é burguês, né? E nós sabemos que o Estado é burguês, tá? O Marx vai afirmar isso aonde? Não só na crítica da filosofia do direito de Hegel. Antes eu falo dos manuscritos econômicos e filosóficos, é aqui que ele tem a primeira ideia, né, que não há conciliação de classe entre trabalhador e burguês. Por quê? A lógica do capitalismo é a exploração. De um lado o burguês quer ganhar mais e de outro o trabalhador quer ter decência para sobreviver. Tá? Não há conciliação e o próprio ex-presidente Lula viu isso, sinal de que o manifesto, a obra, os manuscritos econômicos filosóficos, né, funcionam até os dias de hoje. Essa é a primeira fase ainda. Marx ainda tem uma visão um pouco hegeliana ainda, né, e é filósofo, ele parte da filosofia, né? Com o tempo ele vai amadurecendo, ele vai mudando, tá?
Por exemplo, por que ele diz que o Estado é burguês? As leis, tem um livro que eu estou doido para comprar, que é Estado, Religião e Sociedade, que é do professor Alisson Mascaro, que é considerado um dos livros mais importantes das últimas décadas do marxismo, né? Porque a justiça é burguesa, né? Por isso que o juiz tem um cargo infalível e é bem assalariado, porque ele serve à burguesia, né? Para evitar a rebelião, ele pune, né? Os crimes que são punidos são de baixa relevância, é a criminalização da pobreza. O Estado precisa de segurança. A segurança serve a quem? A burguesia. A polícia mata onde? Na favela. E o exército é a força máxima de contenção de rebeliões. Tá? Isso vai ser utilizado na Guerra Civil da França, que é a Comuna de Paris, de 1871, que eu vou falar já. Esse livro, o Manifesto Comunista, Marx também vai dizer que o Estado é burguês. E esse livro, para vocês terem uma ideia, é o livro mais publicado e mais reeditado de todos os tempos, só perde para a Bíblia. Da Marx, ele é considerado, o nascimento dele, um corte epistemológico da história. A genialidade é muito grande. Antes de Marx o mundo era uma coisa, depois de Marx o mundo é outra. Tá? Vamos lá. Ele a princípio é hegeliano, porque ele vai estudar em Berlim e vai ter influência de Hegel. Mas quando ele lê a filosofia do direito de Hegel, que dizia que o Estado seria o grande atenuador das desigualdades, ele vai afirmar peremptoriamente que o Estado é burguês. Tá? E a única coisa que ele diz aqui, que pode se dar ao trabalhador para poder se livrar do Estado burguês, é armá-lo da arma da crítica. Né? Por quê? Porque ele vai dizer no começo que o Deus não influi. Por quê? Porque o Deus é um ser metafísico. É o homem que tem que resolver. Né? Então, armando o homem da arma da crítica, é possível ele perceber o que ele vai dizer, a mais-valia, que é a apropriação do que ganha mais. Tá? Vamos lá. Em 1950, até 1945, ele é filósofo. Ele questiona Hegel, né? Vai começar a se afastar de Hegel, né? Depois de 45, ele lança a ideologia alemã, se afasta definitivamente, né? Tem a grande família também, que ele se rompe definitivamente com Hegel, com os hegelianos. Hegel já estava morto, mas ele pega uma base do pensamento de Hegel, que é a dialética hegeliana, e transforma numa dialética materialista histórica, que é a base de análise de Karl Marx. Vou falar numa próxima gravação. Tá? A ideologia alemã, a principal ideia aqui, né, são duas. É que a infraestrutura, que é a burguesia, controla a superestrutura. E que a ideia de todos os tempos são as ideias da classe dominante. Vocês estão vendo aí a Rússia se transformar num país, né, criminoso, e a Ucrânia num país, né, de bons moços. Né? Por quê? Porque estão sendo bombardeados por uma mídia que segue o que manda o tio Sam. Tá? Crítica à economia. Depois ele vai escrever esse livro, que é muito importante, que né, ele vai começar, em 44 ele conhece Friedrich Engels, que é a parceria que dura até a morte dele em 1883. Ele se torna comunista por Engels. Né? Engels vai apresentar para ele uma obra chamada Esboço da Crítica da Economia, que ele vai chamar até o fim da vida de esboço genial.
ele vai mudar do campo filosófico para imaginar que os problemas sociais são resolvidos pela economia, tá? Então esse é o primeiro ensaio dele, né? Teoria, contribuição para a teoria política. Depois ele lança Grundrisse Borradores, né? É um ensaio do que ele queria ser a mais importante obra dele, né? Que é o Capital. Ele vai ficar mais de 20 anos pesquisando nas bibliotecas de Londres, ele vai ler Adam Smith, ele vai ler David Ricardo, ele vai ler Thomas Hobbes, ele vai ler todos, né? E vai publicar o Capital, Crítica da Economia Política, que é a maior obra dele. É a obra mais importante, né? Embora os liberais de bosta dizem que Mises não chega perto de Marx. Mises contestou Karl Marx, eles não conseguem provar aqui dentro, né? Isso não é só um, são três. Ele novamente volta a criticar a Guerra Civil da França, né? É importante também, porque aqui há a Comuna de Paris em 1871, que os trabalhadores tomam a prefeitura, mas o exército que serve a burguesia vai exterminar uma panelada de trabalhadores. O governo só vai durar 72 dias, que Marx chamará de assalto ao céu. Tá? E por último, né, eu gostaria de mostrar Guerra 18 de Maio de Luiz Bonaparte. Esse livro é considerado um dos clássicos do estudo, né, qual é o nome da ciência, meu Deus? Do pensamento da crítica política, tá? É um dos principais. Aqui já é o Marx Maduro. Ele tá analisando o quê? A pedido dos Estados Unidos, ele está analisando o governo de Luiz Bonaparte, né? Ele não acredita que o povo saiu em 48 para protestar contra a miséria e ao mesmo tempo eleger o burguês. Isso já acontece há muito tempo, né? E por último, novamente ele vai contestar a formação de partido, porque ele acha que o comunismo é o fim do Estado, né? Então tem que haver partidos. No crítica ao programa de Gotha, que ele vai questionar. Outros fatores importantes. Ele vai criar, né, em 1864, a primeira internacional socialista, né? A primeira internacional trabalhadora. É aí que começam a nascer os direitos da classe trabalhadora, baseada na filosofia dele e de Bakunin, né? E os dois últimos livros do Capital ele não vai conseguir publicar porque ele vai estar morto em 1833, vai caber a Frederick Engels. No total, estima-se que ele publicou entre 53 obras e 54 obras, e o Mega Marx pretende elevar a 114, tá? Ele viveu a vida toda na pobreza, né? Porque ninguém ia dar um emprego para o cara que é o inimigo do próprio capitalista, né? Por isso que porque a gente vê que os meios de comunicação, né? A ideia de todos os tempos é a ideia da classe dominante. Os meios de comunicação nunca chamaram ninguém por um compromisso intelectual comunista para falar do comunismo. Por quê? Eles odeiam o comunismo e têm um medo danado desse cara aqui. Esse cara aqui, né? Paulo Freire. Se a metodologia de reflexão crítica freiriana fosse ensinada, né, as pessoas começariam a sair do estado de alienação, tá? Por exemplo, o que é um estado de alienação? Né? É não perceber o quanto é roubado. Um exemplo. Eu vou falar de mais-valia amanhã, mas eu vou deixar um exemplo aqui. As refinarias da Petrobras que forem privatizadas, um petroleiro hoje ganha 15 mil, vai passar a ganhar 5, vai perder parte do salário que era de direito dele. Isso vai para a maximização dos lucros, que aumenta o preço, etc, etc, etc. E a lógica do capital continua, como Marx diz,
né, explorando a classe trabalhadora através da mais-valia absoluta e relativa. Né? Amanhã eu falo da mais-valia absoluta e relativa e do materialismo histórico dialético. Tá? Eu indico para ler primeiro, né, a introdução da crítica da filosofia política, que é um belo texto, e o Manifesto Comunista, que é apenas 30 páginas. Tá? De resto, até a próxima, gente. Fique com Deus e boa noite. Estou muito cansado.